Olá pessoal, voltamos com a parte 2 do nosso soldado misterioso que já não é tão misterioso assim, pelo menos para a gente. Somos levados para momentos antes do Prota ser apresentado para sua nova classe. Uma bela garota se perguntava se seu opa já estaria na sala de aula. Naquele momento, uma figurante entra na sua sala fazendo um escarcéu, dizendo que viu um gostoso entrando na diretoria, ressaltando ser um veterano transferido. Aquela figurante parecia nunca ter visto um homem na vida. Após ter ouvido aquilo, a bela garota se questionou se aquele veterano transferido seria o seu opa, e eu não sei vocês, mas ninguém reagiria assim por alguém aleatório. Em pensamento, ela diz que nunca pensou que seu opa, quem pensavam ter ido de arrasta para cima no acidente de avião que levou os pais dela, voltaria depois de 10 anos. Então vemos um flashback do momento em que ela, acompanhada de seu avô, reencontram-se com o Prota. Daí descobrimos que ela é irmã dele, e todos eram da família. O avô não segura a emoção e abraça seu neto que estava supostamente falecido. Ela mal acreditava que o belo rapaz na sua frente era o seu opa, mas ele assim que a percebeu entregou-lhe um sorriso. Seus pensamentos são interrompidos por alguém que a chamava grosseiramente pelo seu nome, Ildayun. A garota loira perguntou em tom de cobrança se Ildayun trouxe a roupa de ginástica para a aula de educação física. Dayun disse que sim, mas questionou qual roupa ela usaria se entregasse a dela para outra. A julgar pela reação temerosa dos colegas de classe, ela não deveria ter feito aquela pergunta. Consequentemente, a loira, com uma expressão debochada, disse que Dayun não tem direito de respondê-la e a bateu na cabeça. A amiga da loira, com uma cara de Nemo, nem parecia se importar com o acontecido. É perceptível a perturbação das outras garotas na sala de aula, mas nenhuma tinha coragem de fazer algo. A loira continua sua intimidação perguntando se ela queria levar uma outra surra e ficar chorando na frente de todos como da outra vez, mas Dayun não disse nada. Depois disso, voltamos à sala 3-2, onde estudará nosso Prota. Revemos a cena do capítulo anterior do primeiro vídeo, até que é adicionado cenas novas. A professora diz para o Prota se sentar na carteira vazia no fundo da sala. Enquanto ele caminhava até a carteira, um rapaz de gênero discutível parecia incomodado com a admiração de todos pelo aluno novo, dizendo que para ele, era só mais um pateta. O outro invejoso sentado logo atrás chamou a atenção do primeiro pelo nome, Lee Jae-eun, pedindo indiretamente para que ele fizesse algo. Então o Jae-young, tramando fazê-lo passar vergonha no primeiro dia de aula, colocou seu pé na frente do Prota no momento em que ele passava, mas o nosso protagonista parou de caminhar centímetros antes. Jae-young se frustrou por não ter conseguido derrubá-lo, dizendo que até havia calculado a hora exata para pôr o pé. O Prota olhou para o pé em sua frente e em seguida começou a encarar Jae-young, que ainda não tenho certeza se é homem ou mulher. A raiva na expressão de Jae-young era visível, e à medida que ele se indignava em pensamento dizendo quem o aluno novo pensava que era, por encará-lo daquela forma, o Prota, por sua vez, apenas relembrava das palavras do nosso tenente do capítulo passado, também conhecido por nós como Loirinho. Eu não esperava ver ele tão cedo, e muito menos tão próximo do Prota, mas enfim, o Loirinho havia dito para o Prota não entrar em brigas enquanto vivesse na Coreia. O Prota disse que já sabia disso, fazendo o Loirinho pensar que estava se preocupando à toa, porém logo depois, o Prota disse que era claro que ele não se meteria em brigas sem ter conexões suficientes, e que não tinha intenção de se precipitar e acabar morto como um amador, enfatizando que era um profissional que passou 10 anos no campo de batalha. Aquela resposta alarmou o Loirinho, que o interrompeu, dizendo que estava se referindo às suas habilidades mortais, por isso se preocupava com seus oponentes. Sendo assim, após a professora ter perguntado por que ele parou repentinamente, mesmo ouvindo as afrontas do Jae-eun, ele o ignorou e seguiu para seu assento. Devido a essa atitude, nosso valentão de gênero discutível, achou que o aluno novo ficou com medo e que ele era de nada. Fiquei até com dó do cabeludo nessa parte. O Prota sentou ao lado de Park Yun-chan, e como estava mais perto, a professora pediu para que ele cuidasse do aluno novo. Yun-chan se apresentou e após as formalidades, o Yun-chan disse que o Prota deve ter ficado surpreso, porque ele viu o Jae colocar o pé para tentar derrubá-lo, e o apresentou dizendo que o nome dele era Lee Jae-eun, e o cara sentado atrás era Ju Yukjin, pedindo para o Prota tomar cuidado com os dois.
O Prota ouviu tudo aquilo com a boa e velha expressão de quem pensava. E quem disse que isso é problema meu? Em seguida, o Yunshan também avisou sobre a aula de matemática. E quem disse que isso é problema meu? E ficou todo feliz ao perceber que o Prota não parecia alguém ruim. E quem disse que isso é problema meu? O professor de matemática entrou na sala e pediu para abrirem o livro na página 47, dando início à aula. O Prota começou a observar seu entorno, e as pessoas. Todos despreocupados, sorrindo, e alguns tirando um cochilo. E no lado de fora da escola, alunos faziam educação física de maneira descontraída. A partir daquela cena ele se viu mergulhando em suas lembranças, das noites chuvosas de agitação e sentimento de urgência, desbravando terrenos adversos e mortais, e dos dias cansativos de treino onde suas habilidades sempre eram postas à prova. Ele fechou os olhos para voltar a si, e olhando para o céu azul disse, esse país é pacífico. As aulas terminaram ao fim da tarde, e Dayun seguia para a saída da escola. Percebendo alguns comentários ao redor, ela olhou em direção ao portão, e viu que o Prota estava parado lá, fitando ela. Ela perguntou se ele estava esperando, e ele por sua vez disse que sim. Ele perguntou se ela já tinha algum compromisso, e ela sem jeito disse que não. Então, sem perder tempo, o Prota disse que iriam para casa juntos. Dayun não teve para onde correr e decidiu ceder alegremente a seu pedido. Eles já caminhavam por algum tempo, mas um clima meio desconfortável pairava no ar. Até que o Prota decide falar, é embaraçoso, né? Dayun, pega de surpresa, só responde com um não, desajeitado e energético, completando que não era tão embaraçoso, só um pouquinho. O Prota, sendo Prota, disse que não precisava se chatear porque ele se sentia da mesma forma. Ele tinha só 9 anos durante o acidente, e tinha poucas memórias do avô deles. Devia ter sido pior para Dayun, que apenas tinha 7 anos na época. Ela fica sem dizer nada. Instantes depois ela ouviu uma voz familiar. Era amiga com cara de Nemo da loira bulinadora, acompanhada de mais 2 rapazes. A garota percebeu Dayun passando em frente ao estabelecimento e chamou sua atenção. A irmãzinha do Prota não sabia o que fazer. Um dos rapazes perguntou quem era Dayun, e a Nemo respondeu que era a garota que o Eijin quer pegar, e após ter dito isso, também perguntou quem era o rapaz com ela, questionando se seria um namorado, e fez uma piada dizendo que até ela conseguia ter alguém. Contudo, Dayun esclareceu de forma energética que na verdade, aquele era seu irmão. O Prota, como quem não quer nada, perguntou se aquela estranha era uma amiga de sua irmã, o que ela respondeu que sim, dizendo ser uma colega de sala. Mas imediatamente a Nemo solta uma palavra de baixo calão, questionando se elas realmente seriam amigas. A Dayun se vê suando frio, sem saber o que falar. A Nemo voltou a perguntar se ela era sua amiga, e a Dayun tentava se explicar enquanto o Prota os encarava com uma expressão neutra. Um dos rapazes ficou incomodado com o olhar fixo do Prota sobre eles, e perguntou grosseiramente por que a Putin estava os encarando, intimando-o ao dizer para ele tirar os olhos a menos que quisesse ir de arrasta para cima. O outro rapaz com menos cabelo, completa dizendo que a Putinha devia ter perdido a noção porque ainda estava os encarando. Eu diria que eles têm sorte de ser apenas uma encarada. À medida que o rapaz cheinho se aproximava dizendo já ter visto tipos como o Prota outras vezes, o nosso protagonista se perguntava se eles estavam querendo brigar. O rapaz o xingou e perguntou se ele estava ouvindo, ficando cara a cara com o Prota, e disse se ele queria morrer bancando o machão na frente da irmãzinha. Contudo o Prota só pensava que, para alguém querendo comprar briga, ele estava cheio de aberturas, e estava diminuindo a distância entre eles como se fosse nada, expondo seus pontos fracos, não aparentava estar carregando uma arma, e novamente se questionou o porquê ele está mostrando todos os seus pontos fracos com tanta confiança. Nesse instante, as palavras do Tenente Loirinho lhe vieram à cabeça mais uma vez, então ele suspirou em descontentamento, pensando que só o deixaria em paz. O rapaz cheinho se exaltou pela falta de reação do Prota, e levantou a mão para batê-lo. O Prota parecia prestes a levar um tapa, quando Dayun se desculpou para o gordinho energeticamente. Ela disse que seu irmão morou por muito tempo fora e ainda não se acostumou com seus costumes e cultura. No entanto, todos os malandros acharam aquilo irrelevante, e o gordinho disse que ele não tem nada a ver com aquilo,
perguntando qual o significado daquela reação. O Prota olhava para sua irmãzinha com certa estranheza, e quando notou o desespero dela mediante aquelas pessoas, ele decidiu se soltar da mão do gordinho com um golpe que nunca viram antes. Em seguida, largou a mochila no chão e foi em direção à sua irmã. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas o Prota pediu para que ela ficasse ali por um tempinho e cobriu sua cabeça. Nessa ocasião, o gordinho veio por trás do Prota berrando ofensas, pronto para investir um soco com toda a força. Graças aos reflexos apurados do Prota, ele reagiu rapidamente, desferindo um poderoso soco no rosto do gordinho, fazendo vacilar para trás, esbarrando numa pequena cerca, e caindo de cara no chão. A Nemo e o semi-careca se espantaram com o que viram, enquanto o Prota lamentava por ter quebrado a promessa que fez para o Tenente Loirinho no primeiro dia de aula. O semi-careca suava frio, porque agora entendia que mexeram com quem não deviam. Esse foi o resumo do capítulo 1. Vocês me ajudam demais com seu like, então se gostou do vídeo, façam como nosso Prota e já saia socando o botão de like, e se inscreve no canal para sempre ser notificado quando sair vídeo novo. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.